Fala galera, boa tarde, Walter Costa mais uma vez do podcast Condomínios Brasil aqui com vocês. Como vocês estão? Tudo bem? Tudo certo. Agora vai melhorar, tá? Porque agora a mesa pesadíssima, não sei nem se tá carregando o vídeo. Mesa super, hiper pesada. Tô aqui só para apresentar rapidamente com Átila Frois, uma máquina de negócios aqui do Espírito Santo. Cara que eu sou fã demais da conta. Maicon Guedes, Informa Síndicos. Quantos condomínios no Brasil, Maicon? 503. Só. Tá bom pra você? Pouca coisa, detalhe pequeno, como diz um patrocinador meu daqui, o Henrique Madeirite. E Fábio Quintanilha gigante, que eu canso de dizer que Deus me abençoou de ter cruzado o caminho com esse cara, que foi no evento que eu preparei em João Pessoa, que ele fez esse evento estourar, foi fantástico. Convidei 34 pessoas, foram 33. Olha o grau de aceitação, né? Então, mais uma vez, muito grato de tê-lo aqui comigo. Maicon também, já gravamos pro podcast. Muito grato em ter você comigo. Átila, como sempre, meu irmão, sou grato em ser tão próximo de você, meu irmão. Então, vamos que vamos. Considerações iniciais? Primeiro que você sendo grato, eu que agradeço. E tava fazendo falta aqui no Espírito Santo. E assim que o Walter falou, tô voltando, falei, meu filho, vem que estamos aqui de braços abertos e está sendo uma honra poder fazer parte e aprender tanto junto, né? Total. Então, é o que a gente mais faz aqui. Sejam todos muito bem-vindos ao Espírito Santo e a esse podcast. Sintam-se abraçados por nós. E o rito, como é o rito? Agora, vindo para o rito, o nosso convidado, ele já começa se apresentando. Mas é um detalhe, eu já analisando um pouco do Walter, vou contar um segredo dele aqui agora nesse podcast. Cair. É o medo de errar. É o medo de errar. Ao invés de eu falar a biografia Vamos aqui, na confiança. eu vou deixar o nosso convidado se apresentar. Então eu vou pegar aqui, eu vou pedir pro Maicon começar. Boa. Pode ser? Quem é o Maicon? Maicon é advogado, que era professor de Direito, que enveredou para sindicatura profissional há uns 12 anos. E de 2019 para cá começou um projeto de expansão nacional. Viu uma oportunidade de negócio aí para criar a primeira empresa de sindicatura realmente nacional. Hoje a gente está em 15 estados, estamos em mais de 500 condomínios. Tem um time maravilhoso, né? O pessoal brinca, o Maicon está em 500 condomínios. Não, eu não estou, meu time está. E eu sou alguém ali que busca todo dia ser um facilitador para fazer uma intermediação do conhecimento entre eles mesmos, para que todos eles cresçam. E nessas andanças de eventos aí pelo Brasil, a gente encontra pessoas fantásticas como vocês, como o Fábio, que eu vivo cruzando, a gente aprende com ele. Total. Aprende com vocês e leva para dentro do time aí, para que a nossa curva de aprendizagem no mercado tão fantástico cresça. Muito bom. E quem é o Fábio? Fábio Quintanilha, quem é esse cara, velho? Rapaz, Fábio Quintanilha, lá de Florianópolis, ele é um apaixonado pela sindicatura, casado com a Vanessinha Quintanilha, e que juntos criaram um projeto que leva formação e principalmente traz conteúdo para transformar o mercado condominial, fazendo síndicos se tornarem gestores e empreendedores e abrindo a visão para esse grande mercado que é o de condomínios em todo o Brasil. E que hoje a gente tem aí o Instagram do Síndico de Valor, cursos e também canal no YouTube e alguns outros projetos também. E além de tudo é vascaíno. Olha, quem sabe um dia, porque quem estiver assistindo, se for vascaíno eu sou, se for gremista eu sou, se for São Paulino eu sou, Ceará, dá-lhe Ceará. Não faz mal ninguém, vem comigo. Saiu muito bem, né? Não faz mal ninguém, vem comigo. Gente, e voltando aqui para o que interessa, que é o conteúdo de vocês que a gente quer entregar. Eu vou levantar aqui a primeira bola, aí a segunda eu jogo para tu levantar. A primeira bola que eu vou levantar é para um argumento que eu acho fantástico do Maicon. E eu quero que ele replique aqui. Inclusive, a gente já num podcast meu já falou sobre um bate-papo que a gente bateu sobre isso que eu vou pedir para ele falar. Mas eu acho fantástico como ele consegue transformar o hard e o soft skill em uma coisa simples e consegue orientar os síndicos. Então, Maicon, por favor, quais as hard e soft skills principais que um síndico tem que ter para ter uma boa gestão? A primeira delas, a que vai te dar maior chance de sucesso, né, é a questão de comunicação. Não é você ser um publicitário, não é você escrever rebuscado, mas a arte de se comunicar e ser compreendido, né, e de forma constante pelo teu condômino. Se fazer compreender. Se fazer presente na mente dele de forma compreensível. Até falar, você vai atender nichado, né, então você vai só conversar com o mercado do luxo ou só imóveis mais econômicos.
beleza, você vai nichar uma comunicação para aquela. Agora, quando você atende mais condomínios, você vai ter que, muitas vezes, brincar de ser um personagem. Tu vai ter que alterar a tua forma de comunicação para ser compreendido. Se outra pessoa não entender, tiver ruído, você não é um bom gestor no final das contas. Você pode ser o melhor advogado, melhor engenheiro. Se você não passar aquilo de forma fácil, de forma doce pro outro lado, e mesmo na comunicação, você ser alguém que acalma as fervuras, né? Quando chega lá, Fábio teve algum problema no seu condomínio, tá irritado, chega comigo aqui brabo, dando porrada. Eu posso tentar ganhar esse argumento aqui, bater, vou vencer essa discussão porque ele tá errado. Só que aí, até um livro que eu acabei de ler, eu indico pra todo mundo, do Simon Sinek, Jogo Infinito, muito bom. Uau. Tô doido pra ler esse livro. É excelente. Foi o Harris que te deu? Hã? Foi o Harris que te deu? Não, eu já conheci, até falei pra ele que eu gosto muito do autor. E Legal. só que eu usava outra expressão dentro do time. A gente pensa a longo prazo. Aí eu posso até ganhar uma discussão aqui com um condômino, né? Eu ganhei no argumento, aqui eu sou mais técnico que ele. Mas você perde a batalha, você perde a guerra depois, aliás, né? Então, a comunicação é também ser empático e entender o que o outro lado tá te trazendo, né? O cara tá puto, até passou algum problema na vida, teve alguma questão, deixa ele soltar, desbaforia. É escutativo, né, Michael? Exato, Importante. ser empático, buscar o sentimento que ele tá, e às vezes você vai ter que dizer um não pra ele, às vezes não é o melhor momento de dizer um não, esperar um pouquinho, deixar ele se acalmar, falar não de outra forma. Então, comunicação é a primeira soft skill que eu digo, você tem que desenvolver. A segunda é inteligência emocional, porque é um mercado de moer gente, vamos botar assim, né? Se você não tem inteligência emocional, não venha, né? Total. Eu falo com o Isaac que a gente tem que ter lombo duro. Então assim, você Lombo não é um duro, mercado, total. pessoal, não vou glamorizar o mercado, é um mercado super legal, mas não dá pra glamorizar, achar que, não, todos os nossos clientes vão lá, agradecem, elogiam, não rola, vamos ser bem sinceros, né? Então, você tem que ter estômago pra entender, muitas vezes você vai ser mais altruísta, né? Você vai se entregar e não vai esperar um obrigado, Total. ou parabéns, você foi bem. Então, tem que ter uma inteligência emocional. E dentro da nossa empresa, que você comentou de hard skills, eu não exijo isso do meu time, porque uma hard skill na área jurídica, engenharia, de contabilidade, aí o que eu faço? Eu tenho estrutura interna para municiar essa pessoa. Eu não preciso lá, tem um advogado excelente como gestor. Ele não vai subir o muro, né? Ele vai ter alguém dentro da minha equipe lá que vai auxiliar ele tecnicamente. A própria informa. Bacana, legal. Porque a gente sabe que a maioria dos condomínios não tem grana ou interesse de investir no escritório jurídico full time, no escritório de engenharia full time. Então a gente tem essa estrutura Que é interna. extremamente preocupante, não é isso, Michael? E Essa as falta de cuidado. né? responsabilidades sobre o síndico estão cada vez maiores. O que antes, o morador, a pessoa passava a mão na cabeça, né? Ele não sabia. Bichinho, coitadinho. Ele não sabe dessa regra. Agora não, você é profissional, você tem que entender de todas as áreas, né? O que é inviável, por isso que a gente tem Mas que não dá se pra municiar. verticalizar conhecimento em todas as áreas Então, também, exato, né, ninguém Michael? consegue. Nós não somos o GPT, né? Então, eu brinco, você não tem estrutura? Né? Não, minha empresa é pequena. Eu fazia isso no início, eu buscava meus bruxos. Né? Meu amigo engenheiro, meu amigo Boa. especialista em Muito contabilidade. Então, bruxo, me ajuda aqui. Né? Eu tô com essa dúvida aqui. Boa. Depois, quando você tiver mais grana, mais estrutura, aí você contrata alguém pra te auxiliar. Top demais. Antes de mudar o tópico, Não, podem pontuar. Eu quero, É? inclusive, que Legal. o Fábio pontue e que você eu pontue também. quero pegar um pouco de um gatilho que eu tirei dele aqui, especialmente falando da quantidade de condomínios e do time. E como lidar, muitas vezes, com uma situação de reclamação de um cliente, ou como ele, às vezes, pode tratar alguém do seu Cliente time, interno, né? muitas vezes de uma forma mais rude. Vou te citar ríspida. Eu vou te citar um exemplo que na empresa a gente costuma às vezes ouvir aleatoriamente algumas gravações e às vezes sentar para atender de fato a ligação que bater. E o Isaac é muito de fazer isso. Só pra complementar, as gravações que ele fala, o Attila, ele é sócio-diretor de uma das maiores, mas pode não ser a maior, mas é a melhor empresa de segurança eletrônica do estado. Então, esses atendimentos que ele escuta, gente, que ele está falando, é o atendimento auditoria, do atendente dele e ele e o irmão dele mesmo, eles pegam e vão fazer a auditoria. Tá? Lá nós temos um Sensacional, sistema cara. de telefonia que roda em nuvem. Eu digo que se cair um míssil na empresa, todo o nosso sistema de telefonia continua funcionando. E existe um painel. Dentro desse painel, a gente consegue ver quem está conversando com quem. E na hora que o meu funcionário está conversando contigo, eu tenho 3 botões para apertar. Um é escutar. O segundo botão é sussurrar. Então, digamos que o meu funcionário está lá em São Paulo, eu estou aqui no Espírito Santo e ele está conversando contigo. Se eu clico no botão sussurrar, eu estou dentro da ligação, eu estou conversando, mas você não está me ouvindo.
É como se eu fosse um ponto eletrônico no ouvido do meu Só pro funcionário. funcionário. E o terceiro botão que eu tenho é o botão chamado invadir. Que Então aí- esse invadir eu entro ali na conversa. Então quando tem algum cliente que sempre tem, que às vezes é uma pessoa que gosta mais de conflito, então a minha equipe é treinada, olha, se tiver uma situação desse tipo, vocês nos avisam pra gente acompanhar a ligação. Então, Sim. recentemente, o Isaac, meu irmão, meu sócio, e cuida da parte operacional da Gigante. empresa. O Isaac Monstro. faz muito funcionário oculto. Hoje, a empresa tomou proporção que os clientes já sabem que ele é dono da empresa, mas por muitos anos o Isaac se comportou de forma para não deixar perceber que ele era o dono da empresa. E nós somos Sim. sócios igualitários, tá? Então, mas ele fazia questão de perceber o que estava acontecendo ali no mercado. E aí ele pegou uma situação do cliente tratar desse jeito, e ele foi conduzindo ali como se ele fosse, de fato, um funcionário da empresa. Aí depois ele virou pro cliente, se identificou. O cliente, ó, será que você conversa assim com meus funcionários? O que está acontecendo? Eu quero te ajudar. E no final das contas o cliente desabafou e falou, Isaac, o problema não é com vocês, cara. Aconteceu, o problema está aqui na portaria, ele teve um problema lá. Com isso, ele deu um telefonema e já estava ali sobrecarregado de coisa. Então, se o Isaac entra no embate, começa a rebater, às vezes um problema que não era nosso, pode virar. Total. E imagino Exato. que você, com 500 condomínios e lidando com muita gente, precisa lidar com esse tipo de situação. E eu quero aprender um pouco mais com você. Então, hoje a gente tem em cada estado uma estrutura que tem um sócio local e equipe, né? Aqui no Espírito Santo também tem, a gente tem sócio local, tem equipe aqui. E quando uma situação começa a emparedar demais no gestor, a gente sobe para o sócio para ele verificar. E até tem casos, né? Por exemplo, de escalada de... Às vezes tem um monte de Situações, condômino que está fazendo tratamento vexatório, humilhando. A gente até discute, olha, vamos sair desse condomínio. Esse condomínio não se paga, né? Top. Não Tem vale a cliente que pena. merece ser demitido. Não vale. Então, assim, Total. eu não vou acabar com vai trocar o gestor, mas vai entrar outro, vão moer ele, então esse condomínio não está se pagando. Então, ó, pessoal, vamos fazer uma transição aqui amigável, né? Vocês querem um modelo de síndico morador, de repente, vamos marcar assembleia, chama os candidatos, vamos fazer uma transição bem suave. Porque Perfeito. tem condomínio, às vezes, que não se paga. Então, a gente Concordo. sempre deixa aberto para o gestor. Só, não tenha vergonha de dizer, não sei, estou encurralado, não sei o que fazer, esse cara está me ofendendo. Não tenha medo de se socorrer da estrutura dos sócios para te ajudar. Perfeito. E a outra, Tem essa abertura, essa De Não, lá, mas comunicação são clara. é uma também. decisão bem importante, porque o que o Maico está trazendo é justamente também um fato de que se você, não, mesmo que você esteja se esforçando, o teu público daquele condomínio, ele não está reconhecendo esse esforço, e o que é pior, isso está criando um desconforto, em vez dele virar um promotor, ele se torna um detrator. Aham. Meu amigo, não é só o condomínio que você está ali perdendo energia, é porque ele está tirando teu foco de você conquistar outros condomínios. Muito bom. E o que é Isso aí. pior, enquanto Total. você mantém essa relação viciosa, você ainda está sendo prejudicado no mercado. Aham. Cara, joga essa batata quente para outro, porque não é todo condomínio que é para todo síndico. Total. Foca naquilo que realmente é interessante para o síndico ele conseguir entregar a proposta de trabalho dele e que ele seja devidamente valorizado. E que seja uma via de mão Perfeito, dupla, né? Perfeito. Muito Uma boa, mão dupla, muito exatamente. boa colocação. Muito boa colocação. Perfeito. E é legal ali o que estava falando também o Maico no início sobre essas questões. Quais são as características do síndico? Então, assim, aquilo que ele disse, cara, faz o seu melhor com as condições que você tem hoje, até você ter condições melhores para fazer ainda mais. Top. Tem muito síndico que está estagnado, tem muito síndico que está querendo prosperar apenas indo no TikTok vendo vídeo motivacional toda manhã. Cara, é mão na massa. Mão na Tu tem massa. que aprender, você tem que aplicar, você tem que ajustar o processo e você tem que evoluir. E aí a gente olha para o mercado condominial, muitos síndicos ainda não entendendo a grande oportunidade que existe. Muitos síndicos tratando a sindicatura como sendo algo muito relativo. Ah, estou aqui trabalhando na minha empresa, ninguém que seja síndico no meu condomínio e eu assumi a bronca. E estou levando, joga a responsabilidade operacional para o zelador, a responsabilidade administrativa para a administradora e vou tocando. Cara, falta uma consciência muito grande dos moradores. E a gente tem 70 milhões de brasileiros morando em condomínio. Total. O morador de condomínio precisa entender que quem ele votar para colocar naquela posição ali não está só interferindo na valorização, depreciação do imóvel, do bem que ele adquiriu, mas principalmente interferir na qualidade de vida da sua família bem-estar, e né? que pode impactar principalmente o item mais importante, que é a segurança.
Então, se não é um profissional capacitado, meu amigo, seja criterioso. A gente precisa de assembleias que realmente os moradores sejam mais criteriosos na avaliação dos candidatos para eleger síndicos e gestores com capacidade não técnica, mas emocional também. Total, sensacional. Só para complementar, aí eu passo para tu, Átila, a fala de vocês. Quando um cara tá num condomínio desse, que só faz moer a mente do cara, moer mesmo, né? Eu tenho 10 anos de condomínio, eu também conheço um pouco, não como vocês, mas eu conheço um pouco também. Não atrapalha só a gestão dele naquele condomínio e o nome dele no mercado. A gente está falando de saúde mental, atrapalha na família, atrapalha dentro de casa, atrapalha quando você vai visitar seu pai, você tá com aquele problema com aquele condomínio que tá te matando. Então, assim, tem cliente que merece ser demitido, né, gente? Não tem E tem jeito. cliente que blefa também. Tem Que na cliente hora que blefa você também. chega pra ele e fala, manda a carta de rescisão, ele se ajeita e vira um... Dali não, pra não é frente. nada disso, tá? Porque particularmente eu na engano. negociação, já que eu já tô acostumado com isso, e eu já trato alguns clientes assim, falo, cliente, olha, a gente tá aqui negociando, e você às vezes analisa o perfil da pessoa. Eu já tive um caso assim, da forma que eu via o síndico conversando com os porteiros e tal, falou, a gente tá aqui negociando, e na minha empresa, eu já peguei situações de síndico que me trata como um rei e meus funcionários como os animais. E esses síndicos eu não atendo, tá? Boa. E eu tive um caso, não faz muito tempo, ainda foi no ano passado, e na primeira semana o cara já não tratou bem a minha equipe. E o nosso contrato, inclusive, um contrato que tem uma carência ali de 3 meses, depois disso o cliente pode cancelar a qualquer momento, bem como eu também, para não deixar o cliente na mão. Então eu já liguei, cliente, ó, não começamos bem, e eu já vou te avisar para você começar a procurar uma empresa. Eu vou honrar com o prazo do contrato de te dar 3 meses para você procurar uma outra empresa, mas não faz sentido, que não está batendo com o que nós conversamos. Boa. Aí o cara, não, pelo amor de Deus, se fosse assim eu não tinha nem contratado vocês, então vamos acertar daqui, vamos alinhar a nossa comunicação de novo, porque eu não vou admitir prejudicar o psicológico da minha equipe com a forma como que você trata a minha equipe. Então, conversa com a minha equipe assim como você conversa comigo, porque a minha equipe é muito bem treinada para te entregar o melhor. E isso é importante, ter essa clareza, a gente Perfeito. tá ali entender de Eu fato já a vi o nossa Átila equipe. fazendo isso, viu? Já vi. É claro, Já vi. porque Sensacional. se a gente não tem rabo preso, se a gente faz o nosso trabalho correto, eu treino a minha equipe assim, nunca permita que te acusem de nada que você não fez. Não importa o tamanho da acusação. Então, se você fez um trabalho bem feito, a gente tem que estar sempre ali honrando com isso e não permitir que nada nos desabone. Então, a gente está num evento como esse aqui, fantástico. Quanto que cada um expositor, às vezes, não investe para estar dentro de um evento como esse. Então, é dinheiro investido para, às vezes, queimar a marca dentro de um condomínio que paga um contrato merreca. Então, Total, sim. Né? total. E sempre é isso, é o que paga menos, são os maiores detratores. porém, Walter, eu venho percebendo que isso vem mudando, especialmente com a profissionalização dos síndicos. Quando Boa. eu comecei lá em 2012, eu mal ouvia falar em síndico profissional. E a gente vê que há algum tempo pra cá a gente vem ouvindo falar isso. E agora, Em 2019, quando eu tava começando em condomínios de fato, como administrador, eu também nunca tinha ouvido falar verdade. disso, E aí 2019. o seguinte, a minha pergunta agora vai para o Fábio, que a gente está vendo síndicos cada vez mais valiosos. Por que valiosos? Que eu digo que o capital intelectual, que a gente sabe, Total. ele vale mais do que qualquer patrimônio, porque quem tem conhecimento constrói, faz, prospera, e não Conhecimento é prospera poder, né, sozinho, Átila? faz outras pessoas prosperarem junto. Exatamente. Então, falando desse síndico valioso como um diamante, É boa. o que esse síndico precisa saber, como que o Fábio pode ajudar esses síndicos serem mais valiosos, mas é mais valioso de informação, mas por ser um mercado que paga, essa pessoa também pode ser mais bem paga, prestando Total. o melhor serviço, inclusive podendo escolher clientes. Total. Exatamente. Fugindo da corrida dos ratos, né, de É. preço. Hoje, assim, existe uma condição no mercado que tem muito síndico querendo vender o almoço para comprar a janta. O cara vai lá e quer se candidatar, ele quer ser eleito, mas não é pelas características profissionais que ele apresenta na Assembleia, é pelo preço que ele realmente apresentou por ser o menor. Então a gente está tentando mudar esse cenário, a gente está tentando gerar valor. Mas uma das características que síndicos ainda precisam desenvolver, e isso na grande massa, e a gente viaja por todo o Brasil e a gente sente falta disso, é uma veia comercial. A gente encontra síndicos com 10, 15, 20 anos de experiências, sabem mais sobre a motobombas do condomínio do que o próprio prestador de serviço. Os caras sabem muito melhor sobre a administração do que a própria administradora.
Só que ele não sabe se vender. Ele não sabe gerar valor, ele não sabe promover case de sucesso, transformando aquilo realmente de uma forma com uma boa comunicação para que os moradores valorizem ele e que quando ele possa ter a oportunidade de chegar numa assembleia, ele tenha um bom material robusto para ele se apresentar e aqueles moradores falaram, cara, esse cara daí realmente ele entendeu o tamanho do desafio do nosso condomínio, ele possui boas características, case de sucesso, então eu acho que ele vale a pena a gente apostar, confiar nele. E a gente fala muito sobre essa questão da veia comercial, porque tem muitos síndicos que têm dificuldade na comunicação, não consegue se comunicar bem, não consegue vender os seus projetos de forma assertiva, e aí a gente cria soluções, porque a gente quer furar essa bolha de que o síndico é aquele cara que não só era aposentado, morava num condomínio, tinha tempo, por isso foi eleito. A gente quer trazer um perfil de síndicos, gestores e empreendedores. O cara que entra para o mercado identificando a oportunidade, valorizando a vida dos moradores, fazendo bom trabalho, prosperando para novos condomínios e criando uma onda no ecossistema, não só dentro do condomínio. A gente já está falando também do síndico que ele consegue interferir naquela comunidade local, ele consegue desenvolver projetos sociais. Se você tem uma empresa de facilities, você é síndico de 5 condomínios em uma região, em um bairro específico, por que você não pode chamar o teu prestador de serviço e falar, cara, tu consegue disponibilizar ali uma profissional de limpeza para ir meio período, uma vez por semana, naquela delegacia só para ajudar a fazer uma manutenção ali, para aqueles policiais que fazem toda a segurança do nosso bairro? Você não tem uma empresa de jardinagem, não consegue então disponibilizar um dia por mês para um funcionário teu ajudar numa manutenção da pracinha onde tem um playground para as crianças? A gente não tem crianças na sociedade querendo virar síndicos, transformando o projeto Síndico Mirim. Então, ou seja, tudo isso daí faz parte de características que a gente está tentando desenvolver em grandes pessoas extraordinárias, para que eles realmente consigam transformar o mercado condominial. Muito legal. Até eu convidei uma síndica para estar presente aqui e no evento, né? E a síndica falou, olha, eu vejo que ela faz uma administração bem feita, síndica moradora, e checa bem os contratos, manda para o jurídico, devolve. Pela forma que eu negociei, eu vi a forma como ela foi conduzindo ali, né, e tal. E aí ela, olha, eu estou de fato pensando em partir para esse mercado de me tornar uma síndica profissional. Então você começa a ver que as pessoas começam ali a enxergar que existe um mercado, que existe essa oportunidade. Sim. E aí ele tocou no assunto Síndico Mirim. Por quê? Eu ia falar disso também. Antigamente você ouvia o seguinte, até de forma pejorativa. Falava assim, você não ganha nem para síndico, quando falava de um candidato, alguma coisa. De forma pejorativa, trazendo isso pro síndico. Hoje nós temos síndicos que ganham muito mais que muitos prefeitos e que preferem ser síndico do que ser prefeito, né? E não precisa ter muitos condomínios para ganhar mais do que o prefeito, não, se é um cara que é um síndico de valor de verdade, né? Isso aí. Então, um síndico informado. E a gente vê profissões que são passadas de pais para filho, que o filho via ali o pai trabalhando e ele seguia os passos do pai, seja um policial, seja um construtor e por aí vai. Agora, eu não conheço, eu vou ser síndico igual ao meu pai, porque a gente está vendo agora, então vai vir essa geração ainda. Tá acontecendo. E já está começando a fazer esse trabalho do Síndico Mirim. Eu queria que me aprofundar um pouco mais nesse assunto. Imagina o momento que aquela criança vai desenvolver um trabalho na escola, que ela tem que apresentar a profissão dos pais, da mamãe, e chega lá e fala com todo orgulho, não, minha mamãe ela é síndica profissional, ela atua impactando a vida de 2 mil pessoas em 13 condomínios, e que ela realmente melhora as condições, e aí vem trazendo e fazendo isso com orgulho, porque a profissão de síndico é uma profissão para corajosos, não é pra gente fraca. E aí o Michael falou muito bem sobre algumas características, controle emocional, a boa comunicação. Não é o que eu falo, que a outra parte entende, né? Não é o que eu falo, mas como eu falo. Como que eu tenho controle emocional, não deixar a emoção ser maior que a razão. Então imagina, isso não é para qualquer tipo de profissional no mercado. Mas quando você tem coragem, você desenvolve as características e você consegue fazer com que os seus filhos queiram e desejam ser que nem você,
Eu acho que é a realização de qualquer pai, de qualquer mãe. Total, sem acrescentar nada. Acho que isso aí foi o que a gente precisava ouvir sobre a pergunta. Eu até anotei aqui outra pergunta, mas foi completa. Você já foi vai completo. anotando que é Foi uma completo. escola. Foi O completo. meu sócio, o Rafael, ele é filho de uma síndica. Ele começou nisso. Olha aí. Ah, é? Aí. Chupa, Átila. Olha aí. Agora deixa eu puxar um aqui, cadeiras à parte. Pros dois, tá? Inclusive pros três, porque tu é muito bom de ferramenta também. Lá na empresa deles, se vocês tiverem a oportunidade de conhecer alguma hora, esse cara é o rei dos sistemas. Tem 1.560 sistemas lá. O cara é extremamente conforme, organizado, é top. Tá. Quais as principais ferramentas para uma comunicação efetiva? Ponto 1. Para um condomínio sem conselho, que é o 90% dos casos, né, que o conselho não atua. Número 2, para um condomínio com o conselho atuante. Podem ficar à vontade, já joguei a bola para cima. Só? Bom, vamos lá. Primeiro eu gosto de utilizar muito grupo de conselheiros como sendo, eu costumo brincar, colete à prova de balas. Por quê? Para o síndico profissional é muito difícil você criar uma relação em que o conselheiro, ele entenda qual que é a posição e a tarefa dele dentro daquele ambiente, porque geralmente eles não querem assumir a responsabilidade que o síndico tem, mas querem mandar e determinar aquilo que o síndico tem que fazer. Então eles contratam alguém chamado boi de piranha de fora, coloca no condomínio e quer dizer, não, porque tem que contratar essa empresa, fazer aquilo. E aí o síndico tem que chegar com a autoridade, ele tem que mostrar a autoridade, ele tem que governar, ele tem que ter essa característica. Só que melhor forma de comunicação, que eu costumo dizer, é aquela que realmente funciona. Se você tem um condomínio, seja de alto padrão, de médio padrão, baixo padrão, seja grande, seja menor, se vai funcionar o grupo do WhatsApp, não, mas aqui as pessoas não têm essa característica ou a educação para ter um grupo de WhatsApp, utiliza um aplicativo, utiliza um e-mail, utiliza um mural de elevador, um painel, tela, utiliza aquilo que funciona. Mas aí vem a questão da resiliência. Eu preciso ser multidisciplinar para usar diferentes ferramentas. Total. E eu defendo Perfeito. nesse ponto a questão de redundância de meios, né? Então a mesma informação às vezes vai por papel no elevador ou tela, vai em diversas formas. Às vezes o cara WhatsApp, pode receber e-mail, 5 carta, vezes, mas vai receber. tudo. Top. E tão importante quanto a redundância é a constância. Não adianta mandar um relatório hoje, passar um mês, Massa. e manda outro. Aí você está Perfeito. sumido. A gente na empresa lá, toda vez que a gente vai pro condomínio, toda semana a gente avisa, ó, tô no condomínio, tô fazendo isso aqui, ó, eu e o zelador aqui, tô fazendo isso. Boa. É constância. Quem não é de visto não é informação. lembrado, né? Total. Você não vai chegar numa assembleia de prestação de contas e dizer, mas eu nunca vi o Fábio aqui. E pode acontecer mesmo, porque o cara trabalha das 8 às 18 e nas vezes que o Fábio foi de noite no condomínio, ele não estava não em casa. tava. Então, de fato, pode ser que ele nunca viu o Fábio. Presencialmente, ele mesmo, porque ele tá fora. Agora, se o Fábio tá toda hora lá, tô aqui fazendo isso aqui com o prestador, olha aqui, manda um oi, prestador. É, limpeza de caixa d'água Na aqui, cabeça, no Total. inconsciente dele fica travado. O Fábio mora aqui praticamente. Total. Sim. Faz Não, é muito legal sentido, muito que o Marco trouxe. Eu tenho um prestador de serviço que faz manutenção na piscina lá do nosso condomínio e agora, nessa época, ele vai 3 vezes na semana. Depois diminui um pouco a utilização, ele vai 2. Eu encontrei com ele pessoalmente no último ano 2 vezes, pessoalmente. Por quê? Ele chega às 6 horas e vai embora umas 6h40. No último ano. Todo dia que ele chega lá, ele tira uma foto da piscina e manda um bom dia. Cara, Legal. eu sei que ele tá lá. Legal. Pô, não preciso nem. O cara pede renegociação de contrato. Cara, tu merece. Tu é um cara que tem assiduidade, é um cara que realmente eu sei que tá ajudando a gente a melhorar a qualidade de vida dos moradores. É essa presença, não presente fisicamente, mas até virtualmente se faz presente. Mas legal esse. Eu vou passar pra tu agora, mas só uma observação. Legal que ele falou, ele levantou e tu cortou. Porque 2 vezes no ano o cara encontrou o prestador de serviço, mas porque ele tá presente da maneira que o Maicon falou, ele sabe que é um excelente prestador que tá lá assim se fazendo presente. Massa, show. Vai, Átila. Como o Walter falou, né? Onde eu vou muito para a parte da automatização dos processos. Então, Rei dos processos. uma forma que eu gosto muito de também ter uma boa comunicação assertiva, eu acho que tudo começa na negociação, trazendo toda uma clareza. Eu sempre digo que o síndico, ele é o representante legal ali daquele momento. Lá na frente pode vir um outro síndico. E alguns canais de comunicação que a gente utiliza, por exemplo, o portal do cliente, que é o portal de transparência. Se hoje você é o síndico, tudo que você comprou comigo vai estar ali naquele portal. Assim como você entra lá no site da empresa fornecedora de energia.
No próximo ano, trocou de síndico, o próximo síndico vai ter acesso a tudo que você fez. E assim sucessivamente, transparência total. E outra coisa que a gente vem implementando cada vez mais para tornar essa comunicação mais assertiva, hoje, o nosso técnico, quando ele sai para atender o cliente, recebe uma ordem de serviço. Ele vai no aplicativo do celular, ele inicia deslocamento. Automaticamente, o sistema manda um WhatsApp para o cliente dizendo, olha, tem um técnico a caminho. Quando ele chega, ele informa o técnico chegou. Quando ele vai fazer o serviço, ele vai tirar a foto, ele tem que tirar uma foto do antes, fez o serviço e tirar uma foto do depois. Vai lá no responsável, coleta a assinatura, coloca o relatório. Assim que o serviço é finalizado, o cliente recebe um relatório dizendo que horas ele chegou, que horas ele saiu, serviço realizado, o relatório com fotos e um link para ele, link para ele clicar e avaliar a qualidade do serviço. Só que detalhe, antes disso chegar para ele, na hora que o técnico chegou, e às vezes o síndico é leigo naquele assunto, ele concordou, ele assinou, abre uma pop-up lá na tela do setor de controle de qualidade que vai analisar as fotos. E aí tem 2 botãozinhos lá, um fechar OS e outro reabrir para o técnico. Porque para você tá bem, mas o meu setor pode perceber que ficou uma coisinha ali, opa, volta lá para poder refazer isso aqui. Então, munir o síndico o tempo todo de informação. Eu, como Froistec, tenho sistemas, mas quem não tem sistema, WhatsApp é a comunicação que funciona. Uma das nossas empresas, aí eu tenho um caso muito legal, falando da jardinagem, que é a Agrourbana, nós implantamos a mesma tecnologia de empresa de segurança para uma empresa de jardinagem. E quando a gente comprou a operação e começou a atuar, teve um cliente que cerca de 3 ou 4 meses ele pediu o cancelamento do contrato e a gente foi checar o porquê da solicitação. Ele, olha, que essa planta aqui não está melhorando, parece que não está fazendo a diferença. E aí fomos analisar os relatórios fotográficos. Cara, você é pai? Graças a Deus. Você viu seu filho crescer? Tô vendo. Você tá vendo. Tô vendo. Mas você vê na hora que você olha a foto. Porque você tá vendo ele todo dia, você não percebe. Né? Aí daqui a pouco, quando você vai olhar a foto aqui, você fala, nossa, como esse menino cresceu. Tu tem um parâmetro, né? Então, na hora que pegou e mostrou pro cliente a foto, olha, esse aqui foi o dia que a gente assumiu o contrato. Essa aqui é como que tá agora, ao cliente. Nossa, é verdade. Não vou cancelar o contrato, não. Agora, se eu não tivesse foto... Então, falando dentro de comunicação, é importante agregar, registrar, salvar, para poder mostrar esse antes e depois e checar se de fato o cliente viu. O que a gente percebeu nesse caso? O cliente recebeu o relatório, mas talvez ele nem abriu o e-mail. Né? Então, é sempre bom vir trabalhando essa comunicação, checar se o cliente de fato... Opa, peraí, esse cliente não está clicando e avaliando. Né? E implementando essas ferramentas. E por fim, sobre a comunicação, uma coisa que eu gosto de fazer muito, claro, você vai falar, por exemplo, com 500 condomínios, você precisa subdividir isso, né? Mas eu particularmente peço para ser convidado para todas as assembleias possíveis. Vai ter uma assembleia? Salgado, refrigerante é por nossa conta, para colocar ali, para poder as pessoas ficarem mais à vontade. E para de fato ir lá, o síndico dar uma abertura, me dá 10 minutos para chegar no condomínio, porque já está rolando a comunicação por e-mail, está rolando a comunicação pelo WhatsApp. Agora, com quem gosta de uma reunião presencial, estar presente. Sim. E aí, na hora que está ali no condomínio, olha, eu sou o Átila da Froistec, responsável pelo sistema de segurança do condomínio. Eu estou aqui para ouvir vocês, eu quero tomar nota. Tem alguma observação? Leva um parâmetro ali, o que eu preciso melhorar nesse condomínio? Tem gente entrando no vácuo do portão, então vamos explicar para eles por que não entrar no vácuo. Leva um conteúdo. Logo, tem síndico que acha que está incomodando, mas não está. Sabe por quê? Na hora que está um representante meu ali, levando 10 minutinhos de fala e vou embora, cada um daqueles moradores que estão ali naquela assembleia conhece alguém que mora em outro condomínio, eles vão me vender, dizendo, lá no meu prédio, a empresa, além de cuidar da segurança, eles estão lá sempre levando informação dos moradores. É educação. O síndico sai bem, porque não é ele vai falar o que ele imagina, ele está ali com o responsável levando informação para as pessoas. E assim, ainda, né, falando no cerne da comunicação, o Maicon aí, pelo que eu entendo, gosta de ler livro. Advogado, né? Advogado geralmente lê muito, mas eu sou aficionado por livros também, né? Feedback, ele otimiza a relação com o cliente, otimiza o valor da nossa operação dentro, né? Porque a gente está aqui, por exemplo, eu trabalho numa empresa que tem mais de 700 contratos ativos, juntando administração e mão de obra, né?
mas não tem como a gente estar de olho dentro de cada operação. Então a gente precisa do feedback lá de dentro para cá e daqui a gente joga para cima para a gente poder solucionar e ajustar o que tiver que ser ajustado, né? Acredito que feedback é algo muito forte na comunicação. Gostei da tua pontuação. Mais alguma coisa que tu quer levantar? Aproveita. Eu acho que esse é um momento de uma troca muito importante. Eu acredito e deixo aqui essa mensagem para quem está nos assistindo e vou abrir aqui agora para os nossos convidados a falar como encontrar vocês, o Instagram, o caminho que vai achar vocês, Exatamente. porque a gente está aqui diante de autoridades no assunto condominial e que vale muito a gente acompanhar, seguir, ver o que essas pessoas têm a nos dizer, né? E que são acessíveis, Total, né? total. Então, vamos abrir aqui agora, começando pelo Com Fábio. o Fábio, mas vou só complementar, tá? Além disso, tu vai mandar uma mensagem pro pessoal dando uma dica sobre o que a gente conversou, sobre comunicação para todo síndico que vai assistir a gente. Perfeito. Então, assim, para quem ainda não segue, eu convido a seguir aí no Instagram e YouTube Síndicos de Valor, que é um grande projeto que a gente desenvolveu para levar conteúdo diário para te ajudar na sindicatura. Além do mais, se você quiser agora aprender quais são as técnicas, estratégias que a gente utiliza para alcançar principalmente o sucesso não só profissional, mas também financeiro na sindicatura, eu vou te convidar para você também seguir no Instagram o Síndico Diamante. Então é Síndicos de Valor e também Síndico Diamante. Isso daí para que você possa realmente criar novas características, novas habilidades para você realmente superar os desafios do dia a dia e conseguir escalar no mercado. Ah, Fábio, mas eu não quero ser síndico profissional. Eu tenho certeza que pelo menos você quer fazer uma sindicatura mais tranquila, tendo mais tranquilidade e qualidade de vida. Então você vai aprender de igual forma. E aqui eu deixo meu recado para vocês que nos assistiram. Não pare de buscar por conhecimento. Tem um livro chamado O Jeito Disney de Vender, que ele fala uma frase muito legal dizendo que quando eu não consigo mudar alguém, eu mudo o ambiente transforma essa pessoa. Então você é síndico, você é o líder, você é o governante daquele microsistema que é o condomínio. Quando você não consegue mudar 2, 3 moradores que estão minando a sua sindicatura, que você comece a focar na sua gestão para transformar o ambiente do condomínio, e eu tenho certeza que esse ambiente, uma vez que ele é transformado, não vai ter morador ali para te criticar, porque todo mundo vai estar voltado para te agradecer, ou pelo menos para curtir da melhor forma a experiência de morar em condomínios. E não pare de estudar até você ter orgulho de você mesmo. E se você Muito é um boa. síndico diamante, com certeza você é um síndico de valor. É Total. isso De valor. Michael, Agradecer o convite, informar aí, né, renovar que todos os síndicos querem entrar, todas as pessoas que querem entrar nessa vida de sindicatura, pensem primeiramente na responsabilidade. E eu não digo responsabilidade só do dia a dia ali, de manutenção, essas coisas básicas. Eu estou falando de responsabilidade de você lidar com o patrimônio e o sentimento e a qualidade de vida de centenas, milhares de pessoas, né? Você não está lidando só com aquela casca ali, né? Com a piscina, com o salão de festa. Você está ali impactando a qualidade de vida de pessoas que às vezes só tem aquele imóvel como patrimônio. Então você tem que entender que a tua responsabilidade, para além de jurídica, vai no emocional das pessoas. Então, se credencia a ser síndico depois que você viu que você tem capacidade, que você buscou conhecimento. Claro, para assumir um primeiro condomínio não complexo, você consegue ali com tranquilo. cursos mais básicos, né? iniciantes, né? Agora, depois, continua buscando conhecimento, buscando técnicas. Quem quiser seguir a gente, @informasíndicos com 2 M's, eu mando um direct lá que eu mando Faz o dicas, M. né? Eu mando dicas para vocês aí de cursos de oratória e comunicação, que você vai ter como importantes aí para esse início de carreira. E na parte jurídica, se você não é advogado, busque um advogado bruxo, né, para te ajudar nisso, porque Boa. é uma das áreas que mais impactam. Você tem uma série de responsabilidades desde o dia zero. O pessoal acha que, mas eu virei síndico agora, estamos na lua de mel. No dia zero você já começa a ter responsabilidades. Se tiver esqueletos no armário que o síndico anterior deixou, A culpa é no sua. primeiro dia que você assumiu, a responsabilidade é tua também, né? Ele tem essa responsabilidade, mas passa a ser tua, porque você Boa. tem que desarmar essas bombas. Então, Boa. cuide bem, tenha responsabilidade antes de assumir uma responsabilidade que impacta no patrimônio de tantas pessoas. Brigadão. Mas esse é o podcast Condomínios Brasil.
Grato demais pela audiência de todos vocês e aproveitem esse mega conteúdo que eu consegui gerar com essas 3 máquinas aqui do ecossistema condominial. Muito obrigado. Siga, curta, clica no sininho e compartilha. Amém. Show!